Hoje a igreja celebra São Marcos, um dos 4 evangelistas, muito próximo do apóstolo Pedro. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. É simples, um estilo simples, muito próximo. Se hoje tiverem um pouco de tempo, tomem em mãos o Evangelho de Marcos. Leiam-no, não é longo. Agrada ler a simplicidade com que Marco conta a vida do Senhor. E no Evangelho, que o fim do Evangelho de Marcos ouvimos agora, está o envio do Senhor. O Senhor revelou-se como Salvador, como o Filho único de Deus, revelou-se a todo Israel, ao povo, especialmente com mais detalhes aos apóstolos, aos discípulos. Esta é a despedida do Senhor. O Senhor se vai. E partiu. E foi elevado ao céu. Sentou-se à direita de Deus. Mas antes de partir, quando apareceu aos 11, disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Está aí a missionariedade da fé. A fé ou é missionária ou não é fé. A fé não é uma coisa somente para mim, porque para que eu cresça com a fé, esta é uma heresia agnóstica. A fé sempre nos leva a sair de nós mesmos. A sair. A transmissão da fé. A fé deve ser transmitida. Deve ser oferecida. Sobretudo com testemunho. Ide, que as pessoas possam ver como viveis. Alguém me dizia, um padre europeu de uma cidade europeia, me dizia, há muita incredulidade, muito agnosticismo em nossas cidades, porque os cristãos não têm fé. Se tivessem, certamente dariam às pessoas essa fé. Falta a missionariedade, porque na raiz falta a convicção. Sim, eu sou cristão, sou católico. Como se fosse uma atitude social. A carteira, como na carta de identidade, você se chama assim, assim, e sou cristão. É um dado da carta de identidade. Isto não é fé. Isto é uma coisa cultural. A fé necessariamente leva você fora, leva você a transmiti-la. A fé deve ser transmitida essencialmente. Não é quieta. Não é quieta. Padre, eu quero dizer, todos devem ser missionários, devem ir aos países distantes? Não. Esta é uma parte da missionariedade. Isto significa que se você tem fé, necessariamente, você deve sair de você mesmo. Deve sair de si. E mostrar socialmente a fé. A fé é social. É para todos. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Isso não significa fazer proselitismo, como se
Não, como se eu fosse um time de futebol que faz proselitismo, ou talvez uma sociedade de beneficência. Não, a fé não é nada de proselitismo. É feita da revelação, porque para que o Espírito Santo possa agir nas pessoas com o testemunho e testemunha com o serviço. Serviço é modo de viver. Se eu digo que sou cristão e vivo como um pagão, não está bem. Isso não convence ninguém. Se eu digo que sou cristão e vivo como cristão, isto atrai. Eu testemunho. Uma vez um estudante universitário me perguntou, na Polônia, me perguntou, mas na universidade eu tenho muitos colegas ateus, o que devo dizer a eles para convencê-los? Nada, nada, querido. A última coisa que deve fazer é dizer alguma coisa. Comece a viver. E eles vendo o seu testemunho, lhe perguntarão por que você vive assim. A fé deve ser transmitida, mas não para convencer, para oferecer um tesouro. Está ali. Eli, vejam. E esta é também a humildade da qual falava São Pedro na primeira leitura. Queridos, caríssimos, revestivos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Quantas vezes na igreja, na história, nasceram movimentos ou agrupamentos de homens ou mulheres que queriam convencer para a fé converter proselitistas e como acabaram na corrupção. E assim é muito tenra essa passagem do Evangelho. Mas onde está a segurança? Como posso estar certo de que saindo de mim serei fecundo na transmissão da fé? Proclamai, anunciai o Evangelho a toda criatura. Fareis maravilhas no Senhor, e o Senhor estará conosco até o fim dos tempos. Nos acompanha. Na transmissão da fé, está sempre o Senhor conosco. Na transmissão das ideologias, estarão os mestres. Mas quando eu tenho uma atitude de fé que deve ser transmitida, está o Senhor ali que me acompanha. Jamais na tradição da fé estou sozinho. É o Senhor que está comigo, que transmite a fé. Eu prometeu, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Rezemos, peçamos ao Senhor que nos ajude a viver a nossa fé assim, uma fé de portas abertas, uma fé transparente, não proselitista, mas que mostre, mas eu sou assim. E com esta sadia curiosidade, ajude as pessoas a receber esta mensagem que lhes salvará.